De que forma os falsos profetas levam o povo a uma fé que não custa nada? De que forma que esses falsos profetas levam o povo a uma fé que não custa nada? E por que as pessoas tendem a aceitar facilmente essa mensagem? Muito bem. Por aí, queridos, acredito que vocês nem precisariam estar dizendo isto, né? Mas creio que os irmãos estão entendendo perfeitamente o que as Escrituras elas relatam como sendo caminho. Caminho é uma escolha, não é isto? Este caminho é uma escolha. E você sabe perfeitamente quando a Bíblia ela fala, ela usa essa expressão, porta. Uma porta, ela pode se abrir e pode se fechar. Ela pode manter-se fechada, como manter-se também aberta. Não é isto? Então, eu acredito que Jesus, ele se referiu à porta dentro desses conceitos. Não é isso? Tanto pode fechar, como pode se abrir. Você analisa bem, nós estamos falando de escolhas. Escolhas. Caminho, escolha. Não é isso? Analise bem, dentro das Sagradas Escrituras, quando o irmão Aldo fez a pergunta, você percebeu que ele usou um termo de uma grande advertência: acautelai-vos. Tá vendo? Cautela, cuidado. Tá vendo? Irmãos, em todo o sentido de você servir a Deus, você deve usar esse parâmetro, o parâmetro bíblico, que as Escrituras, ela define para quem quer entrar na vida. Tem os parâmetros. Então, nós temos um caminho que nos leva à vida e temos um caminho que nos leva à morte. E há caminhos que para o homem parecem direitos, mas são caminhos de morte. Você analisa quando a Escritura fala assim, acautelai-vos. Então você olha para os nossos dias, você sabe que tem, vamos dizer assim, falar uma linguagem vulgar, igreja para todos os gostos. Para cada pessoa tem um padrão, né? Você pode escolher. Mas como que você define o que é o falso profeta? Como que você distingue o falso do verdadeiro? É na palavra. É pela palavra de Deus. Há dias passados, nós elaboramos aqui uma podcast que falava sobre a abstinência de alimentos. E um dos textos que nós usávamos era que Deus é santo. Deus é santo. Você já parou para pensar que Deus, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 6:19, que nós somos o tabernáculo de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós? Será que Deus pode habitar num templo imundo? E você analisa o que está escrito no Salmo 100, saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, na verdade, irmãos, às vezes as pessoas, elas querem servir a Deus do seu jeito, do seu modo. E isto é bíblico. Sabia? Isto é bíblico. A Escritura diz assim, que me honram com os lábios, mas o coração se afasta para longe de mim.
Então, na verdade, você veja que quando a Escritura ela fala que esse pastor ele veste-se de ovelhas, você olha para uma ovelha, você conhece o aspecto, fisionomia de uma ovelha, não conhece? Ela estando de boca fechada, você sabe que é uma ovelha ali. Mas se ela tiver apenas trajada de ovelha, mas é um lobo, quando abre a boca você percebe. Você vai perceber. Tá vendo? Está apenas vestido de ovelha. Assim é o crente. Assim é o crente, biblicamente falando, no caminho estreito. Porque o caminho estreito nos leva à vida. Agora, o caminho largo, queridos, você veja que hoje, quantos falsos profetas, eles profetizam só aquilo que o povo gosta de ouvir. E é lá que nós vamos. É lá que é cheio. É para lá que vai as multidões. E a Bíblia fala isso. Só que a Escritura também traz uma advertência. Não perverteis o direito por causa da maioria. Quando você olha, você tem que seguir esse raciocínio bíblico que as Escrituras falam. São muitos os que seguem nele, muitos. Tá vendo? Essa porta larga, caminho largo, são muitos. Então, este caminho largo, você veste como você quer, você guarda o dia que você quer, você não tem nenhum compromisso com os mandamentos de Deus, certo? Tudo serve. Servir a Deus de qualquer jeito. Você não precisa ter nenhum compromisso em você honrar a Deus. Quando você olha para as características de quem serve a Deus, as Escrituras, irmãos, elas nos dão algumas características se realmente você está no caminho largo ou no caminho estreito. Porque as pessoas, quando elas estão no caminho largo, elas não se sujeitam a Deus. Se sujeitar a Deus é você obedecer a Deus, ser sujeito a Deus. Quando você olha para a palavra manda você fazer algo, então você não se torna um incrédulo, você obedece. Você veja bem que as pessoas, elas, para servir a Deus, elas querem somente a prosperidade e viver do seu jeito. Você olha hoje para o mercado da fé, hoje se vende salvação fora dos padrões bíblicos, prosperidade sem compromisso. O que diz as Escrituras Sagradas no livro de Deuteronômio, no capítulo 28? Queridos, olha, só que você vai fazer uma viagem, você pega seu veículo e você pega um caminho, destino, você pretende chegar. Dependendo da sua atitude, você não chega nem na metade do caminho, quanto mais no destino. Assim, são as nossas escolhas, são caminhos de morte. Você analisa bem que quando Deus estava no Éden lá falando com o casal, ele disse: olha,
dependendo da sua escolha, é vida ou morte. Vida ou morte. Ali houve algo que nós precisamos atinar com muita responsabilidade de escolha. Ali houve uma interferência. Satanás enganou. Ouviram a segunda voz. Então, hoje, existe a segunda voz. Quando Deus manda, faça assim, então a segunda voz age ao contrário. Quando o presbítero Maciel falava, ali na carta de Coríntios, capítulo 11, você sabe, Satanás, ele não se personifica, ele se depara diante de alguém e diz para alguém, olha, faça assim, assim, assim. Você não precisa ouvir a Deus. Não. Satanás, ele tem os seus obreiros. Ele tem os seus mensageiros. Pastor Misael, mas não é bem assim. Não, é a Bíblia que fala, é a palavra de Deus que diz. São as Sagradas Escrituras. Então você analisa bem que nesse caminho largo, não é tão somente as pessoas que escolhem por sua própria determinação. Não. Eles são instruídos. Eles são levados cativos. Eles dão ouvido à segunda voz. Palavra de Deus que está dizendo. Agora, amados, e a Escritura fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Não está falando de uma terceira classe que não quer nada, que não quer compromisso com Deus. Não. Certo? São aqueles que se travestem de crentes, chamados evangélicos. Para isto, você analisa bem que hoje nós encontramos quantas pessoas que ela é meia crente. Sou meio crente. É o morno. É o morno. E o que diz a palavra de Deus? Seja quente ou frio. Porque o morno, Deus vai vomitar da sua boca. Irmãos, é muito sério quando a palavra de Deus, ela nos ordena obediência, amar a Deus. Foi feita uma pergunta por um de nossos irmãos, como que nós podemos pregar o amor para alguém indicando a porta estreita? É o único meio de você provar que você ama. Um filho, para amar o pai, ele gosta, ele ama o pai, então ele obedece às regras do pai. Que pai quer ver o mal do filho? Hoje, se bem que hoje, nos dias atuais, na modernidade, os pais não são exemplos. Eles não sabem discernir a mão esquerda da direita. Não dão exemplos. Agora, o verdadeiro pai, a Escritura descreve como é o procedimento desse pai, que deve ensinar seus filhos no caminho do bem, nas veredas da justiça. Então, para isto, você analisa que tudo isto você vê acontecendo neste caminho. O ser crente, o ser quente ou ser frio, porque você analisa bem, é ou não é. Quanta gente que usa de hipocrisia.
parece ser crente e causa escândalo, seja ou não. Então, hoje, irmãos, nos nossos dias, pouco se importa para onde você está indo, para onde você precisa chegar. Que há dois caminhos, por onde Cristo não passou. Ele é o caminho, ele é a verdade, não é a mentira, ele é a vida. Então, para isto, há muitas advertências dentro das Sagradas Escrituras. Olha, em suma, você sabe que no reino de Cristo, na sua vinda, ele vai fazer uma separação. Sim. Ele vai fazer uma separação. E hoje, o juízo, ele é medido por aquilo que nós escolhemos. O caminho certo e o caminho errado. Agora, nós não podemos andar segundo aquilo que nós pensamos que é, sendo que as Escrituras condenam. Então vamos olhar, irmãos, com bastante carinho sobre a nossa vida. Porque se você ama a Deus, você vai guardar os mandamentos. Ninguém, nenhum pregador sincero, conhecedor das Escrituras, ele vai ensinar o caminho da salvação com brutalidade, com desamor. Não. Pedro mesmo nos ensinou. Nós devemos mostrar a razão da nossa fé, irmãos, com amor. Com amor. Agora, se você ama, você vai obedecer a Deus. Então, a advertência que Jesus nos dá, muitos procurarão entrar e não poderão. Então, esta porta um dia vai fechar, como fechou nos dias de Noé. Que a porta que abre, ela fecha. Certo? O caminho que te lva adiante é o caminho que você pode retornar. Então é importante você considerar